Eu tenho 3 filhos no espectro autista. Eu fui saber mais ou menos da minha história, que você já sabe. O meu primeiro filho com diagnóstico foi o segundo filho, porque tem um autismo mais severo. Depois descobri o meu primeiro filho, que tem um autismo mais leve, no nível 1. E depois de 10 anos, tive o terceiro filho, que é nível 2. Essa coisa de nível, de um mais grave, um mais leve, o que você sabe, o que você traz de informação? Porque muitas vezes eu me pergunto por que, né? O Rafa tem mais severidade, tem outras comorbidades, né? E aí eu quero que você fale sobre a comorbidade, né? Muitas vezes a gente fala, o autismo não vem sozinho, que condições que pode vir com o autismo, o que o autismo tem relação, como você já trouxe, com família que tem pessoas da família que tem esquizofrenia, transtorno bipolar, porque muitas vezes a gente fala, minha família não tem ninguém assim, mas tem uma mãe que tem um transtorno bipolar, depressão, e eu vou falar sobre a minha parte, né? Por quê, né? O que cada um está no nível, o que tem a ver, o que pode ter acontecido, o que você pode falar para a gente sobre isso? Então vamos lá, né? O que eu acredito dentro do autismo é que o autismo faz parte da neurodiversidade, que cada autista tem uma constituição genética, e que isso para mim é bem claro, e que na verdade essa somatória aí de fatores é que vai fazer o que a gente vai ser ou não, entendeu? Então, assim, eu não gosto da classificação de autismo, eu não gosto de falar sobre ela, porque dependendo do nível do autismo, é claro que quem precisa de mais ajuda, com certeza vai ser mais desgastante para a família. Mas eu não acredito que um autista leve não seja também. Então, acho que, assim, não desmerecendo, porque eu acredito que quem tem um autista severo tem outras questões e comorbidades muito... Comorbidades, né? Isso. E, assim, eu não estou desmerecendo, mas o que eu quero dizer é que são todos autistas. Sim. Todos eles têm algum déficit na comunicação, na interação social. Então, o que a gente tem que entender que existem diferenças, essas diferenças são parte da neurodiversidade, podem estar relacionadas com questões genéticas, com certeza, mas o que a gente tem que começar é assim, ninguém precisa romantizar o autismo, nem fazer um capeta, eu acho, assim, uma coisa ruim. Então, assim, eu acho que o que a gente... Eu gosto muito de quando a Temple fala, vamos focar naquilo que eles têm de melhor, né? E eu acho que, assim, vamos focar nas potencialidades, porque é isso que a gente precisa, né? Da Temple. Não, porque, assim, na verdade, todos eles vão precisar de um certo auxílio em algum momento da vida, né? Que nem o autista leve, às vezes ele não precisa no começo da vida, mas vai chegar na fase da adolescência, que é a fase das relações, que ele vai ter muito mais dificuldade, talvez não, que um autista severo. Então, assim, a gente tem que entender que é um autismo, que precisa de ter cuidado, que precisa de ter atenção, sabe? Eu acho que nem o céu, nem o outro lado. Racionalizar, né? Enxergar as coisas como elas são e dar um nível de suporte que aquele indivíduo precisa, né? Não existe, é o que você falou, é a neurodiversidade, né? Não é dentro da normalidade, né? Tem um espectro também, né? E o que eu acho que nós precisamos entender é que é uma condição genética e que essa genética pode explicar essas diferenças. Em relação à comorbidade, a gente sabe que uma das comorbidades mais presentes hoje é o TDAH e a ansiedade. Isso a gente vê nesses indivíduos. E tem uma questão genética envolvida com isso? Tem, que a gente ainda não sabe quanto e como, mas que tem. Então, assim, a gente tem que entender que não é uma condição que nem uma síndrome que a gente tem as pessoas com as mesmas características, né? Não, o autismo é algo que a gente vê as pessoas como sendo individuais, né? A gente não pode tratar o autismo com uma condição de receita de bolo, né? Que nem hoje a gente sabe, né, dentro do autismo, que uma das é preconizado que se faça aba, que a maioria das crianças vão evoluir fazendo aba, né? E isso
Tem um ou outro que não funciona, mas a gente sabe dentro da ciência que é a terapia que é recomendada. E isso, quando a gente vai para a genética, né, para a gente entender o contexto genético, você faz um exame genético para quê? Para entender qual é a etiologia do autismo e para descartar algumas síndromes, na maioria das vezes. Então, E o que acontece quando você faz um exame genético? Você Perguntar isso, quais exames genéticos, por que que a gente precisa fazer? Aí eu já te falei uma vez, quando o Rafa teve diagnóstico, eu fiz o cariótipo, né? Fui lá na USP, no projeto Genoma, e lá me indicaram fazer o cariótipo. Então, assim, tem vários nomes, para que fazer, qual a importância, o que que isso pode agregar na vida das pessoas no espectro autista, na qualidade de vida, que esses exames todos podem me trazer e trazer para toda essa comunidade. Ó, antes de falar dos exames, eu gosto muito de falar do modelo dos copos, tá? Que a gente pode representar o autismo através de um copo. Então, o indivíduo é um copo, as bolinhas representam as alterações genéticas. E o que significa ter autismo ou ser autista, né? Quando a gente ultrapassa a questão das alterações genéticas, a gente diz que a pessoa tem autismo. Quando está abaixo dessa borda do copo, a pessoa não tem, tá? Então, isso daqui é um modelo que foi elaborado pelo Sick Kids Hospital em 2018, para que a gente pudesse entender o que são as alterações genéticas e os fatores ambientais, né? Então, eu tenho o copo, e aí eu vou ter. Só um minutinho, tô pegando aqui um copo. Ó, um copo vazio, tá certo? As bolinhas vão representar para mim alterações genéticas. Dentro das alterações genéticas, eu vou ter dois tipos. Uma alteração genética que eu chamo de variante comum, tá? E uma alteração genética que eu chamo de variante rara, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu falo, e às vezes as bolinhas menores que não são de tanto impacto, que são os fatores ambientais. Dependendo do tamanho dessa bolinha, é o quanto essa variante genética, a penetrância, o quanto essa variante genética é importante para aquele indivíduo, tá? Então, o que eu falei para vocês que na maioria das vezes acontece? Eu tenho uma mãe, tá certo? Uma mãe que não tem autismo, né? Mas o fato dela não ter autismo não significa que ela não pode ter as alterações genéticas. Olha esse caso aqui, essa mãe. Ela tem alterações genéticas, uma bola grande, que é uma variante rara, uma bola comum, e os fatores ambientais, tá certo? Eu posso ter um pai, tá? Que também tem alterações genéticas, tá bom? Então, ó, carrega aqui uma variante comum e várias questões de fatores ambientais ou variantes comuns que têm menor intensidade. Aí, eu tenho um filho que tem autismo, tá vendo? Por quê? Passou da borda. Passou da borda. Ele tem uma alteração que veio da mãe ou da mãe, né? Lembra que a mãe eu tinha Sim. Uma pretinha e uma vermelhinha? Uhum. Então, ó, tem uma alteração que veio da mãe, uma vermelhinha que veio da mãe, e tem uma laranjinha que veio do pai. Então, essa criança tá o quê? No espectro, tá? E fatores ambientais que corroboram aqui para estar no transtorno. E eu posso ter também um filho que teve algumas variantes, mas que não atingiu a borda do copo, mas que ele vai poder passar. E dependendo de quem for o cônjuge dele, vai poder ter autismo, tá certo? E dos fatores ambientais. Posso ter um outro caso assim, ó, onde tem uma variante rara, outras variantes sem muito impacto, mas não atingiu a borda.
Como posso ter um caso assim, que teve uma variante da mãe, uma variante do pai e uma variante dele. Tá vendo essa bolinha branca? Uhum. A variante que a gente chama de novo. Então, tudo isso pode acontecer. O que a gente sabe que, na maioria das vezes, aqueles indivíduos que têm variantes raras, porque existem regiões no nosso DNA que não podem ter alterações, são aqueles indivíduos que têm mais comorbidades e são aqueles indivíduos que já estão relacionados aí com uma questão de não hereditário. Então, geralmente são aqueles que têm mais comorbidades. Então, quando a gente faz um exame genético, a gente consegue detectar essas variações, tá? Só que essas variações, elas podem ser de duas maneiras, tá? O DNA, o nosso DNA, ele pode estar de duas formas, né? O DNA está dentro do nosso núcleo. E aí, o que acontece? O nosso DNA dentro do nosso núcleo, geralmente ele está compactado na forma de cromossomo. Lembra que parece aquele xizinho? Então, existem exames onde a gente vai analisar alterações que são cromossômicas, tá? Então, a gente vai analisar alterações do xizinho. Mas a gente pode abrir esse DNA e ver as alterações nos genes, nos nucleotídeos, que lembra, eu não sei se vocês lembram, aquela sopinha de letras, o A, o C, o G e o T. Então, a gente pode ver esses dois tipos. E cada exame que a gente faz, ele vai dizer a alteração genética correspondente àquele tipo. Então, não existe um exame único para detectar alterações genéticas. Existem diversos exames e que cada um vai responder a uma pergunta. Por isso que eu falo que quando for pensar em fazer uma análise genética, é muito importante que isso seja feito com respaldo clínico. Por quê? Hoje a gente sabe que não existe um exame para diagnosticar autismo, tá certo? O diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico. Os exames genéticos, eles são bastante importantes e eles vão trazer o quê? Eles vão trazer para nós a indicação de qual é a etiologia, qual o gene ou qual a alteração genética que está relacionado com aquele indivíduo, e isso pode contribuir de alguma forma com mudanças na conduta terapêutica ou na conduta medicamentosa. Isso Ele vai... pode me ajudar a saber de conta? As pessoas perguntam muito. Eu tive um filho, fiz os exames genéticos, e ele pode me dar uma orientação se eu devo, se o meu próximo filho pode ter autismo ou não? Ele ajuda nessa orientação, nesse aconselhamento familiar? Ele ajuda, porque a gente nunca vai ter um número absoluto sobre esse risco de recorrência, né? O que a gente pode dizer é se você vai ter um risco maior ou menor do que a população. Hoje a gente sabe que o risco de recorrência na população é 1%. Se você já tem um filho com autismo, esse risco varia de 10 a 20%. A gente fala de 15 a 18%, tá certo? Quando você já tem um filho com autismo, já tem dois filhos com autismo, esse número vai para 33%. E quando são meio-irmãos, 6%. Mas isso são riscos empíricos, que a gente diz através do quê? De estudos científicos. Quando você faz uma análise genética, vamos pensar juntas. Tá. Se eu tenho uma alteração genética, você concorda que eu carrego essa alteração e eu vou ter uma chance maior de passar essa alteração do que se eu não tiver? Sim. Faço um exame genético do meu filho e meu filho tem uma alteração de novo, o risco é diferente do que se meu filho tem uma alteração herdada. Então, quando você faz um exame genético, o que vai acontecer? Você vai poder dizer que esse indivíduo tem um risco maior ou menor, de acordo com essa hereditariedade. Se é uma alteração que veio da família, o risco de você passar isso de novo ele é maior.
Mas a gente não pode estimar esse risco, olha, é 30% ou você não tem risco de ter autismo. A Entendi. gente não consegue falar isso nem para as pessoas neurotípicas, que elas não têm risco de ter autismo. Porque não é uma questão que você envolve só algo, uma única coisa. Como eu falei, é um transtorno que tem questões genéticas envolvidas, questões ambientais. Então, a gente nunca pode, é diferente de uma síndrome, onde você tem, na maioria das vezes, uma única alteração genética. Tá? Então, isso acaba sendo algo que fica difícil da gente dizer qual é a recorrência. A gente pode estimar, mas nunca dizer que não ou que sim. Ou então, o exame genético vai te dizer tem mais possibilidade ou menos.